E desde já nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e amém. Vamos receber o servo do Senhor, cooperador Caio, aleluia, com palmas bem alegres e bem fortes para Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento o povo de Deus, uma vez mais, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia, aleluia, glória a Deus, no livro de Lucas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Lucas, capítulo 15 e o versículo 11, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero falar para os irmãos que pode ficar à vontade, você está na casa do Pai, quando vocês quiserem adorar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pode ficar à vontade. O Senhor, Ele se faz aqui presente, mesmo antes que nós chegássemos, Ele já se fazia aqui presente. Ele está no nosso meio, aleluia, glória a Deus. Lucas, capítulo 15 e versículo 11, aleluia, todos os irmãos já encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles tinha ao pai, disse o pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém? Vamos fazer uma breve oração, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Pedir ao Senhor que eles venham falar conosco neste fim de tarde, nesse início de noite. Não como nós queremos, mas sim como Ele quer, que Ele conhece tudo e todas as coisas. Aleluia. Comece dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Apresentamos, Senhor, nas tuas mãos, meu Pai, que o Senhor vem, meu Deus, e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, fazer, Senhor, segundo a tua vontade, meu Pai, que seja feito, Senhor, segundo o teu querer, meu Pai. Eu não conheço, Senhor, aquilo, meu Pai, que os teus filhos almejam, Senhor, mas o Senhor conhece tudo e todas as coisas, meu Pai. Nós agradecemos, Senhor, por esta palavra, meu Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, preparar os nossos corações, Senhor, e que nós viemos, meu Pai, receber esta palavra, meu Pai. Pedimos, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, preparar os nossos corações, meu Pai, e que nós viemos, Senhor, guardar, meu Pai, esta palavra nos nossos corações e seguir, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas que engrandece o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer de um homem que ele tinha 2 filhos, aleluia, glória a Deus. E esse homem, ele era um fazendeiro, ele tinha uma fazenda, ele tinha os seus 2 filhos. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que tinha ali um filho mais velho e um filho mais novo. E ali, naquela fazenda, eles tinham as obrigações. Ali na casa do pai, eles tinham as obrigações, e ele tinha ali os seus deveres. E ali, num certo momento, a palavra do Senhor vai nos dizer que ali, aqueles filhos, eles ficaram acomodados. Ali, aqueles filhos ali, com as obrigações que tinha na casa do pai, e ali eles ficaram acomodados e foram ficando como uma rotina. E chegou um certo dia, e foi se passando o tempo, chegou um certo dia, a Bíblia nos diz que o filho mais moço veio ter com seu pai. E quando ele veio ali ter com seu pai, ele disse para o seu pai: Pai, dá-me a parte que me pertence. Aleluia, glória a Deus.
ali, meus irmãos, o seu pai ouvindo ali o seu pedido, glória a Deus, aleluia, o seu pai ali, ele não pensou ali e foi, ali ele dividiu a parte que o seu filho pediu, porque o nosso pai, meus irmãos, quando nós pedimos, ele está sempre de braços abertos para nos abençoar. Ali, aquele filho mais novo, ele tinha ali, aquela parte era dele, sim, ali ele tinha aquilo ali, fazia parte dele. Mas não era o momento certo dele pedir aquilo. Porque nós sabemos, meus irmãos, que mesmo nos tempos antigos e nos dias de hoje, a herança, ela vem depois da morte. Ela não vem antes da morte. A herança, ela vem depois da morte. Então, aqui a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que ali aquele jovem estava querendo antecipar. Ali aquele jovem queria pegar ali a parte dele antecipada. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o nosso Deus, ele é grande e poderoso, ele sabe de tudo e todas as coisas. E nós sabemos também ainda mais que o nosso Deus, ele nos testa. Nosso Deus, ele está sempre nos testando. Ele conhece a nossa capacidade, ele conhece a nossa necessidade, ele conhece de tudo e todas as coisas. O nosso Pai, ele conhece o desejo dos nossos corações, ele conhece, porque às vezes, meus irmãos, nós trazendo essa palavra para o dia de hoje, às vezes nós pedimos coisas para o nosso Pai, às vezes nós apresentamos em oração, e o Pai, porque às vezes não concede, nós mesmos começamos a murmurar às vezes, porque nós estamos achando que está demorando muito. Às vezes nós dizemos, mas Pai, eu tenho pedido, Senhor, eu necessito dessa bênção, Pai, abençoa com esta bênção, mas o Senhor, ele conhece a nossa capacidade, ele conhece, meus irmãos, o nosso coração, ele conhece o nosso interior, e é por isso, às vezes, como diz a palavra do Senhor, às vezes nós não recebemos, por quê? Porque nós pedimos mal, às vezes nós não recebemos, meus irmãos, porque aquilo que nós pedimos, às vezes, nós não vamos ser capazes para administrar aquilo que o Senhor vai colocar na nossa mão, como aqui nós vamos ver aqui, nesta palavra, que foi aquele jovem, e ali aquele pai tendo ali aquele pedido, a Bíblia vai nos dizer que ali ele dividiu ali aquela herança entre os filhos. Ele não recusou. O seu filho pegou ali a herança, a sua parte. O seu filho mais velho também pegou a sua parte. Mas a Bíblia vai nos dizer que alguns dias depois, aquele filho, ele pegou da sua parte, pegando tudo que tinha ali, ele foi para uma terra distante. Ali ele saindo, ele foi para uma terra distante. Eu imagino que ali ele chegou e disse para o seu pai que não precisava mais do seu pai administrar os seus negócios, não precisava mais do seu pai administrar ali aquilo que era a parte dele. E ali ele pegando aquilo, ele foi para uma terra distante. A palavra do Senhor, meus irmãos, vai nos dizer nesta noite que aquele jovem foi para essa terra distante, saiu dali da casa do pai, porque o primeiro erro foi o quê? Ele já pediu a bênção, não era o momento certo. Ali, quando ele pediu aquela bênção, já foi o primeiro erro que ele fez. E depois, logo em seguida, o que ele fez? Ele juntou tudo que o pai tinha dado e foi para uma terra distante. Ali ele saiu da proteção do pai. Porque ali, se ele estivesse ali com o pai, e se ele estivesse ali na proteção do pai, porque nós sabemos, meus irmãos, que quando nós estamos com o nosso pai, é diferente. Quando nós descemos na oração com o nosso pai, e nós conversamos com o nosso pai, é diferente. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele jovem ali não. Aquele jovem ali, ele fez diferente. Em vez dele pedir ali opinião para o seu pai, ou às vezes mesmo ficar ali com o seu pai e administrar ali perto do seu pai. Mas não, aquele jovem não, meus irmãos. Ele pegou ali tudo que tinha e rapidamente ele foi para uma terra distante. Aquele jovem saiu ali da proteção do pai e foi para uma terra distante para viver como ele queria. Porque ele sabia, meus irmãos, que ali na casa do pai tinha regra para cumprir. Ele sabia que ali na casa do pai tinha essa obrigação para cumprir. E às vezes, como já foi dito aqui no começo, talvez aquilo ali virou uma rotina. Talvez aquilo ali era todo dia a mesma coisa, mas ele ali estava com a proteção do pai. Ali quando ele estava ali perto do pai, ele estava protegido. Aleluia, glória a Deus. E quando ele decidiu, meus irmãos, de sair ali da proteção do pai, que ele saiu e foi para longe, o pai dele não chegou até ele e disse, não vai. O pai dele não foi até ele e ali ele não deu palpite. O pai dele deixou ele ir. O nosso pai, meus irmãos, ele nos deixa à vontade. O nosso pai, ele está sempre pronto para nos abençoar. Ele nos deixa à vontade. Somos nós, meus irmãos, que temos que pegar nossas decisões. E nós sabemos que quando nós pegamos uma decisão, tem ali também, meus irmãos, nós vamos dar conta. Cada decisão que nós pegamos tem uma consequência. Nós sabemos muito bem disso. E às vezes, meus irmãos, nós pegamos ali decisões sem mesmo consultar o Pai. Às vezes nós pegamos as nossas decisões por nós mesmos, nem apresentamos ao Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, como diz a palavra do Senhor, que nós temos que apresentar ao Senhor
porque o Senhor ele está de braço aberto para nos abençoar. E às vezes, meus irmãos, nós mesmos, nós trazendo essa palavra para o dia de hoje, nós queremos às vezes fazer como esse jovem, nós queremos pegar e fazer como nós queremos. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. É o Senhor que pode tudo e todas as coisas. Às vezes, meus irmãos, quando nós queremos fazer mesmo aquilo que nós queremos, o Senhor ele deixa. Mas nós temos que entender nesta noite, nesse fim de tarde, nesta noite, que toda decisão tem uma consequência. Aleluia, glória a Deus. E ali, meus irmãos, quando aquele jovem foi, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele ali começou a gastar ali o seu dinheiro dissolutamente. Ele começou ali a gastar o seu dinheiro com as festas, começou ali a gastar o dinheiro com as prostitutas, começou ali a gastar o seu dinheiro na vida. Ali ele saiu da proteção do pai e foi ali viver a sua vida. Como às vezes nós ouvimos mesmo ao nosso redor. Quando nós fazemos o apelo na igreja, as pessoas falam, hoje não, talvez amanhã, outro dia. Elas dizem, eu vou viver primeiro a minha vida. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o dia da manhã não nos pertence. Nós sabemos que nós saímos de casa mesmo para trabalhar ou para ir cumprir com as nossas obrigações. Nós não sabemos se vamos voltar atrás, se não vamos voltar à tarde. Porque nossa vida está na mão do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele jovem começou a viver ali aquela vida. Quando ele tinha ali dinheiro, ele tinha seus amigos. Quando ele tinha ali ainda aquele dinheiro, ele ia para as festas, ele aproveitava, ele estava vivendo a vida. Mas nós sabemos, meus irmãos, que quando nós estamos sem a proteção do Pai, as coisas são diferentes. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que quando nós deixamos o Pai, as coisas são diferentes. Que nós sabemos, Deus de criança, os nossos pais estão sempre nos dando conselho. Filho, não faz isso. Filho, não corre, você vai cair. Filho, vai devagar, você vai cair. E às vezes, meus irmãos, quanto mais o pai fala, parece que nós, os filhos, nós queremos fazer o contrário. Às vezes nós queremos, o pai está nos dando uma direção, mas nós queremos ir na direção contrária. E nós sabemos, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que só tem uma porta, a porta é estreita e o caminho é apertado. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que ouvir a voz do Senhor e seguir. Aleluia, glória a Deus. Porque quando esse jovem aqui chegou, o pai dele, e pediu ali a sua parte, o seu pai não rejeitou, o seu pai deu a parte dele. E ele foi ali querer viver a sua vida, e ficou ali algum tempo. E a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que quando esse jovem, ele sai ali da casa do seu pai, o seu pai coloca ali um bezerro ali, para engordar um bezerro ali no curral, para ficar ali, para ficar gordo, para um dia mais tarde fazer uma festa. Ali o filho não sabia o que iria acontecer com ele. Mas ali, meus irmãos, nós vemos aqui na palavra do Senhor que o pai já imaginava. Quando o filho foi embora, o pai já colocou ali aquele animal, porque o pai já sabia que um dia o filho ia voltar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali, meus irmãos, então a palavra do Senhor vai nos dizer que ali aquele filho foi e começou a gastar. Chegou um momento, meus irmãos, que ele já não tinha mais nada. O dinheiro foi acabando. Ali tudo que ele tinha foi acabando, porque ele estava longe do pai. Aleluia, glória a Deus. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que depois de um certo tempo, chegou ali uma crise, chegou ali um tempo de fome, e aquele jovem ali já não tinha mais dinheiro, os amigos já tinham ido embora, já não tinha mais ali aquelas festas, já não tinha mais ali aquela mordomia. Porque ali, meus irmãos, o que o inimigo prepara dura só um tempo. Aquilo ali, meus irmãos, na vida dura só um tempo. Nós sabemos, porque muitos viemos lá deste mundo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nós temos que agradecer a Deus que nos tirou lá deste mundo, dessa podridão, tudo aquilo que nós fazíamos que não agradava ao Senhor, Ele foi lá e nos resgatou, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele jovem ali, cada dia mais foi ficando mais difícil para ele. Cada dia que passava, ficava mais difícil para aquele jovem. E chegou um momento, meus irmãos, a palavra vai nos dizer que chegou um momento que ele já não tinha mais nem o que comer. Ele estava ali passando por um momento difícil. Chegou um momento que ele já não tinha mais o que comer. Ele teve que ir ter com alguém para arranjar um trabalho. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que ele chegou ali naquela terra e foi ter ali e achou um trabalho. Só que quando ele achou ali aquele trabalho, aleluia, glória a Deus, era qual o trabalho? Era para cuidar dos porcos. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas que agradece o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ali, meus irmãos, aquele jovem ali, ele saiu ali da casa do pai. Na casa do pai ele tinha mordomia. Na casa do pai, meus irmãos, ali ele tinha conforto.
Mas o que ele decidiu sair da casa do pai. Ele decidiu viver a vida dele. E quando ele chegou ali naquele momento, meus irmãos, ele saiu ali de um palácio, saiu da casa do pai, foi para onde? Foi para o chiqueiro tratar de porco. Porque os porcos estão ali no chiqueiro. E que é o que? É o mundo hoje. Estava ali, meus irmãos, tratando de porcos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que chegou um momento, ele estava com tanta fome, que ele desejou mesmo ali comer ali aquelas bolotas que os porcos comiam. Porque, meus irmãos, ele estava com fome, ele não tinha ali o que alimentar. E ele começou a lembrar ali dos momentos que ele vivia na casa do pai. Eu penso bem, meus irmãos, que ali ele começou a lembrar primeiro ali daqueles momentos bons, quando ele tinha comida, quando ele estava ali na proteção do pai. O pai falava para ele, filho, faz isso, filho, faz aquilo. E ali naquele momento, meus irmãos, que ele estava passando por aquele momento difícil, ele estava ali sozinho. A palavra vai nos dizer, meus irmãos, que ali ninguém não dava nada para ele comer. A palavra vai nos dizer, meus irmãos, que chega um momento que ele ali tem mesmo o desejo ali de encher a sua barriga ali com aquelas bolotas que os porcos comiam, ali a mesma comida que o porco comia. Isso nós podemos entender como aqui nessa tarde, meus irmãos, isso aqui é o povo que está lá no mundo, aquilo que o inimigo ele oferece, às vezes ele vem com um bom prato, às vezes o inimigo ele vem com coisas bonitas, mas aquilo só dura um tempo, nós sabemos, nós vemos ao nosso redor, e depois ali quando passa esse tempo, aquelas pessoas elas começam a ser escravizadas, como aqui nós vimos aqui nessa história. Aquele jovem, ele viveu ali um momento, ele viveu ali na vida dele alguns momentos que ele acharia que estava bom, mas aquele momento ali, meus irmãos, nós vemos aqui nesta passagem que era um processo. Aleluia, glória a Deus. Ali aquele jovem estava passando por um processo, e nós sabemos que todo processo tem um tempo. E às vezes, meus irmãos, quando nós entramos nesse processo, todo processo tem um tempo, e depois é o pai que decide, porque nossa vida está na mão dos pais, na mão do pai. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aquele jovem começou a cuidar dos porcos, ele começou a lembrar. Chegou um momento, meus irmãos, que já não aguentou mais. Ali ele começou a pensar, ele falou, vou ter com meu pai, vou chegar ali no meu pai, vou dizer para o meu pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, nós podemos entender nesta palavra que aquele jovem chegou mesmo ali um momento que ele se arrependeu, ele teve um arrependimento no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Ele começou a lembrar, meus irmãos, daqueles momentos que ele vivia na casa do pai. Ali ele começou a lembrar, meus irmãos, daqueles momentos ali que ele estava junto com o pai. Aquele momento ali que ele conversava com o seu pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque quando nós estamos, meus irmãos, com o nosso pai, nós estamos protegidos. É verdade, às vezes é difícil. É verdade, meus irmãos, nós temos obrigações para cumprir. É verdade, meus irmãos, nós não podemos fazer como nós queremos. Porque se nós decidirmos de nós mesmos, fazer como esse jovem que decidiu um dia, fazer como ele queria, meus irmãos, nós também, meus irmãos, vamos chegar aqui nesse mesmo nível que ele chegou. Porque o inimigo, ele vem, ele dá, ele mostra os bons pratos. O inimigo, ele dá ali com uma mão, mas ele toma com as duas mãos. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero também dizer, meus irmãos, que o nosso Deus, ele é grande e poderoso para nos livrar, para nos perdoar. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas que engrandece o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra então, meus irmãos, vai nos dizer que ali aquele jovem, ele decidiu retornar. Ali aquele jovem, meus irmãos, eu penso que ali não foi fácil aquela decisão para ele. Aquela decisão para ele de voltar, ele começou a pensar, eu pedi ali o meu pai, eu sabia que aquilo ali era meu, mas eu já pedi no momento errado. Ali aquele jovem, ali aquela decisão dele, depois ainda ele começou a pensar ainda mais, eu saí da casa do meu pai, eu saí de perto do meu pai, aleluia, glória a Deus. Mas mesmo assim, meus irmãos, aquele jovem ali, ele não endureceu o seu coração. Aquele jovem naquele momento, meus irmãos, ele ali pensou e decidiu aí ter com seu pai. Aleluia, glória a Deus. A palavra vai nos dizer, meus irmãos, que ele decide, ele deixa ali aquilo e vai ter com seu pai. Aleluia, glória a Deus. Ele volta para trás. Ali aquele jovem saiu ali bem. Ele saiu ali com muitas coisas. Mas nós vemos aqui a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que ele voltou sem nada. A palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que ele chega ali no pai e fala, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia, glória a Deus. Ali aquele jovem naquele momento, meus irmãos, ele estava ali se humilhando diante do pai. Ali naquele momento, meus irmãos, aquele jovem, ele decidiu ali se humilhar. E quando ele chegou ali, meus irmãos, a palavra vai nos dizer que o pai dele viu aquele jovem de longe.
Aleluia, glória a Deus. E quando o pai ele vê aquele jovem de longe, o pai já conhece. Porque o nosso Pai, Ele nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Ele conhece, meus irmãos, nós mesmos. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós pensamos, o meu pai, ele me esqueceu. O Senhor, ele esqueceu de mim. Mas nesta noite eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o Senhor, o nosso Pai, não esqueceu de você. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece aquilo, meus irmãos, que você está precisando. Mas o Pai, ele só dá na hora certa. Se você insistir muito, meus irmãos, o Pai, ele entrega. Mas depois, meus irmãos, nós temos que entender que depois nós vamos ter um processo para passar. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor ainda nos diz mais, que quando aquele jovem foi se aproximando, o pai dele, meus irmãos, a palavra nos dizer que o seu pai foi correndo até o filho. Nem foi o filho que correu até o pai. Aqui nós vemos, meus irmãos, o quanto o amor de Deus é grande pela nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos, o quanto o amor de Deus é grande para a nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que ali aquele pai vem ali correndo ao encontro do seu filho. E quando ele chega ali, o seu filho começa a falar com ele, mas o pai, ele já não queria saber. Ali quando o seu filho chega, o pai ali, ele já abraça o seu filho. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E ali, meus irmãos, quando teve ali aquele encontro, o seu filho começou a falar com ele. Pai, pequei contra o céu. Pai, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Meus irmãos, nós vemos aqui o quanto o Senhor, ele é misericordioso. Porque ali naquele momento, meus irmãos, se nós vamos trazer essa palavra para o dia de hoje, ali, meus irmãos, seria diferente, não seria desse jeito. Talvez ali quando aquele filho viesse ali ter com o seu pai já ia ter com ele com ignorância, que já ia começar a falar. Mas por que você fez isso? Mas o pai, ele nem quis saber. Ali quando o filho chegou, meus irmãos, foi o seu pai mesmo que foi correndo ao encontro do seu filho. E quando chegou ali, naquele encontro, meus irmãos, a palavra nos dizer que ali o pai chega e abraça o filho. Aleluia, glória a Deus. E ainda mais dá um beijo no seu filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos. O nosso Deus, ele é grande e poderoso. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, meus irmãos, quando aquele jovem chega ali na presença do pai dele, o pai dele já disse ali para aquelas pessoas que trabalhavam com ele, vai buscar a sandália, vai buscar a melhor roupa, vai ali buscar um anel para colocar no dedo do meu filho, que esse meu filho, ele estava perdido e foi encontrado. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali naquele momento, meus irmãos, aquele jovem, antes quando ele estava ali na casa do seu pai, ele tinha tudo, ele tinha uma vida boa, ali na casa do seu pai ele tinha proteção, mas quando ele decidiu sair, meus irmãos, e quando ele voltou, ele já não tinha mais nada. Ele já pediu mesmo para o seu pai, se o seu pai podia ali receber ele como um dos seus escravos. Aleluia, glória a Deus. Mas nós vemos, meus irmãos, que o nosso Deus, ele é grande. Aleluia, glória a Deus. Ali o filho chegou e pediu o seu pai, mas o seu pai não respondeu e já mandou buscar a melhor roupa, mandou ali buscar uma sandália para colocar nos seus pés. E ali naquele momento, meus irmãos, nós vemos que ali aquele filho, aleluia, glória a Deus, ele ficou ali surpreso, porque não sabia. Às vezes, meus irmãos, nós também ficamos surpresos, mas o nosso pai, ele sabe de tudo e todas as coisas. Ele conhece, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. E a palavra vai nos dizer que ainda diz mais, que o pai também disse, vai buscar aquele bezerro cevado, aleluia, glória a Deus, que nós vamos fazer uma festa, vamos se alegrar, porque esse filho meu estava perdido e foi encontrado. Aleluia, uma salva de palmas que engrandece o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali então, meus irmãos, naquele momento ali, eles começaram a preparar ali para fazer ali aquela festividade, porque eles queriam ali se alegrar. O pai estava ali alegre, meus irmãos, porque aquele filho dele se decidiu ali sair da presença dele e fazer a sua própria vida. Mas quando o seu filho voltou, meus irmãos, como quando ele saiu, o seu pai não questionou ele por querer sair. E nós vemos aqui também na palavra do Senhor, que quando ele chega também, o seu pai não questiona ele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas sim, o pai manda preparar a melhor roupa, o pai manda preparar a sandália, o pai manda ali preparar aquele anel para colocar no dedo dele, e ainda ali preparar, meus irmãos, um bezerro cevado para fazer ali, para se alegrar ali naquele momento. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que quando está ali aquela preparação, quando eles estavam ali preparando, eles colocaram ali uma música, estavam ali preparando, vem o
outro filho que tinha ficado, porque a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que foi só o filho mais novo que saiu ali da presença do pai. Ali ficou o filho mais velho ali junto com seu pai. Mas o que nós podemos entender aqui nesta palavra esta noite, que ali também aquele filho que estava ali com seu pai também estava perdido. Aleluia, glória a Deus. Porque quando o seu irmão chegou ali naquele momento, ele chegou diante da casa que ele estava no campo trabalhando. Quando ele chegou e ele viu aquilo que estava diferente, ele começou ali a falar com aquelas pessoas que estavam ali fora. Ele perguntou, o que está acontecendo? E aquelas pessoas disseram, o seu irmão voltou. Aleluia, glória a Deus. O seu irmão voltou e o seu pai mandou preparar aquele mancebo que estava. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ali, meus irmãos, quando ele viu aquilo, quando ele escutou, meus irmãos, ali ele endureceu seu coração. E a palavra nos dizer que ele não quis entrar. Ele ficou lá na porta e ficou esperando. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos, a dureza do coração do povo. Aqui nós vemos nesta palavra aqui, meus irmãos, que ali o irmão dele estava perdido. Quando o irmão dele chegou, nós vemos aqui que o encontro do pai foi maravilhoso. Aqui o encontro do pai com o filho foi lindo. Mas ali quando aquele irmão, meus irmãos, ele ouve dizer aquilo, já foi diferente. Aquele filho endureceu o seu coração. E a palavra nos diz que o seu pai sai de dentro da casa e vem ao encontro com o seu filho ali na porta. Vamos aqui, nós podemos entender, meus irmãos, que o pai, ele teve um encontro com o filho mais novo, mas sim, ele também teve um encontro com o filho mais velho que estava ali trabalhando. E quando ali, meus irmãos, ele teve aquele encontro ali com o seu filho mais velho, ele chamou o filho para dentro, para ir ali também festejar aquela festa, porque o seu outro filho estava morto e reviveu. Aleluia, glória a Deus. Mas ali, meus irmãos, quando ele chega para falar ali com o seu filho mais velho, ele fala ali para o seu pai, o senhor nem me deu nenhum cabrito um dia para me festar com meus amigos. O pai ali fala para ele, mas o seu irmão que estava perdido, o seu irmão que estava morto, ele reviveu. O seu irmão que tinha ido embora, ele voltou. É momento, vamos se alegrar. Aleluia, glória a Deus. Mas nós vemos, meus irmãos, ali que ele endureceu o seu coração. Nós vemos que ali, meus irmãos, ele não foi recebido bem pelo seu irmão, como pelo seu pai. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós aqui, nós podemos ver, meus irmãos, o amor do nosso Deus com a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali, meus irmãos, aquele mesmo pai que estava ali naquele dia, ele também está aqui no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o nosso pai, meus irmãos, ele está sempre pronto para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não conheço, meus irmãos, aquilo que você tem pedido para o seu pai. Eu não sei aquilo que você tem apresentado em oração na presença do pai. Mas o pai, ele sabe de todas as coisas. Se até hoje, meus irmãos, ainda ele não concedeu, meus irmãos, espera mais um pouquinho. Porque o pai, ele sabe do momento certo. O pai, ele conhece ali, meus irmãos, o momento certo de entregar a bênção na sua mão. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas que engrandece o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós podemos entender o quanto o amor de Deus é grande para a nossa vida. E mesmo ali, antes dessa parábola, meus irmãos, o Senhor ainda conta mais duas parábolas. Antes dessa parábola, o Senhor ainda fala da ovelha perdida. A palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que ali no deserto tinha 100 ovelhas. E tinha ali o pastor de ovelhas que estava ali cuidando daquelas ovelhas. E nós sabemos, meus irmãos, que um pastor, quando ele cuida das ovelhas, ele cuida muito bem, porque as ovelhas é frágil. As ovelhas, meus irmãos, quando elas estão sozinhas, é perigoso vir ali animais e a pegar. E ali, meus irmãos, a palavra nos dizer que um dia, ali o pastor viu que estava faltando uma ovelha. Ele colocou ali as 99, meus irmãos, ele deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha que estava perdida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Pai, meus irmãos, Ele nos ama. O nosso Pai, meus irmãos, Ele nos ama grandiosamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que entender, meus irmãos, o propósito de Deus na nossa vida. Nós temos que entender, meus irmãos, que Deus, Ele tem grandes coisas. E às vezes, meus irmãos, nós não queremos. E às vezes também nós queremos muito apressadamente. Mas nós sabemos que as coisas, meus irmãos, com o nosso Deus, é tudo no momento certo. Aleluia, glória a Deus. Porque ali, meus irmãos, depois a palavra do Senhor também vai nos dizer das 10 dracmas ali, que tinha uma dracma perdida. Aleluia, glória a Deus. Quando ali aquela mulher perdeu aquela dracma ali naquela casa, a palavra vai nos dizer que ela acendeu a candeia e foi ali procurar aquela dracma que tinha ali perdido.
Aqui também nós podemos entender, meus irmãos, nessas duas parábolas, que aquela ovelha e aquela dracma, ela tinha se perdido. Mas ali, meus irmãos, nessa parábola do filho pródigo, nós podemos entender que ali ele mesmo saiu. Aleluia, glória a Deus. Ele mesmo pegou a sua decisão de sair. E mesmo assim, meus irmãos, o Pai o recebeu dos braços abertos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus, Ele é grande, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Eu não sei, meus irmãos, o momento que você está passando, eu não sei a sua necessidade, mas neste momento, meus irmãos, entrega na mão do Senhor, que Ele conhece tudo e todas as coisas. Aquilo, meus irmãos, que é impossível para nós, tudo é possível para Deus. Mesmo, meus irmãos, aquilo que nós já temos tentado, aquilo, meus irmãos, que nós já temos pelejado com as nossas próprias mãos. Nesta noite, meus irmãos, eu quero dizer para você, meu irmão, e para minha irmã, entrega na mão do Senhor, porque Ele pode tudo e todas as coisas. Aquilo, meus irmãos, que você já tentou várias vezes e não conseguiu, entrega na mão do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele pode tudo e todas as coisas. Aquilo, meus irmãos, que você necessita, para o nosso Deus não é nada, porque o nosso Deus, Ele é Deus de coisa grande. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus, meus irmãos, Ele não é Deus de coisa pequena, mas sim Ele é Deus de coisas grandes. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas que engrandece o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração esta noite é esta. Aqui, meus irmãos, que o Senhor, Ele está sempre de braço aberto nos esperando. Às vezes somos nós, meus irmãos, que saímos de perto do Senhor, porque o Senhor, Ele está sempre de braço aberto para nos receber. E nós aqui temos que entender nesta noite, meus irmãos, que também, mesmo se nós estamos dentro de casa, meus irmãos, nós temos que ficar atentos, porque o Senhor, Ele não nos chamou, meus irmãos, para ficar parado, mas sim o Senhor, Ele nos chamou, meus irmãos, para nós fazer a obra dEle. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, Ele nos disse: o ide levai a minha palavra. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, estão aí neste mundo, como esse jovem estava aqui perdido. Quantas pessoas nós podemos ver, mesmo na nossa família. Quantas pessoas que estão ali envolvidas nas drogas. Quantas pessoas que estão ali ainda naquela vida, meus irmãos, que não vale a pena. Mas elas não têm força, meus irmãos, às vezes elas não conseguem voltar. É como ali aquela ovelha que saiu ali perdida. Essas pessoas lá no mundo, meus irmãos, elas também às vezes, aquela ovelha ali, se o pastor não vai atrás dela, sozinha ela não voltava. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, essas pessoas que estão aí fora, nós temos que levar, meus irmãos, a palavra do Senhor e falar do amor do Senhor. Porque o Senhor venha também fazer na vida dele, não como ele fez na nossa vida, porque como aqui nós dizemos, o Senhor, ele é Deus de coisa grande, que o Senhor ainda venha fazer coisas maiores na vida dele, que o Senhor venha ali ter um encontro com essas pessoas que estão ali nos mundos das drogas, aquelas pessoas às vezes que estão ali mesmo pensando em tirar a sua própria vida, aquelas pessoas mesmo que estão ali, meus irmãos, talvez no dia de hoje falando, hoje será o meu último dia, mas neste momento, meus irmãos, vamos aqui levantar uma oração em favor dessas pessoas, aquelas pessoas que estão ali no mundo, aquelas pessoas que pensam que para elas já não tem mais solução, mas nós sabemos, meus irmãos, que para Deus esta causa é pequena, porque o nosso Deus é Deus de causa grande. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. Vamos aqui fazer uma oração em favor destas vidas, em favor destas almas, meus irmãos, que estão lá fora. Aquelas pessoas que não conseguem voltar. Mesmo aquelas pessoas, meus irmãos, que um dia, outrora, já esteve aqui também fazendo a obra do Senhor. Mas por algo, meus irmãos, eles ali deixaram e saíram da casa do Pai. Mas neste momento, em nome do Senhor Jesus, nós vamos aqui fazer uma oração em favor destas vidas. E nós cremos que o Senhor vai fazer uma grande obra na vida deles. Então começa, meus irmãos, dando glória, 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 glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Deus Maravilhoso e Deus Eterno. Neste momento, Senhor, queremos aqui apresentar nas Tuas mãos, meu Pai, aquelas vidas, Senhor, que estão ali, meu Pai, passando por momentos difíceis, meu Pai. Aquelas pessoas, Senhor, que estão ali, meu Pai, vivendo, Senhor, absolutamente, meu Pai. Nós pedimos, Senhor, neste momento, meu Pai, que o Senhor venha de encontro, Senhor,
Senhor, com cada uma dessas pessoas, meu Pai, aquelas pessoas, Senhor, que estão ali, meu Pai, no mundo das drogas, Senhor, aquelas pessoas, meu Pai, que estão ali, Senhor, no mundo, meu Pai, da bebida alcoólica, Senhor, aquelas pessoas também, meu Pai, que estão ali, Senhor, no mundo da prostituição, meu Pai, nós pedimos, Senhor, neste momento, meu Pai, o Senhor venha de encontro, Senhor, com cada uma dessas pessoas, meu Pai, o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, fazer uma obra, Senhor, na vida dessas pessoas. Nós sabemos, Senhor, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que muda, meu Pai, o Senhor é o Deus, meu Pai, que transforma situações, meu Pai. Nós pedimos, Senhor, neste momento, meu Pai, entra, Senhor, com a providência, meu Pai. Apresentamos também, Senhor, nas tuas mãos, meu Pai, aquelas pessoas, Senhor, que outrora, meu Pai, estava aqui, Senhor, na tua presença, meu Pai, fazendo a tua obra, Senhor, estava aqui, meu Pai, falando, Senhor, do teu amor e da tua misericórdia, meu Pai, mas por algo, Senhor, eles decidiram, meu Pai, sair da casa do Pai, eles decidiram, Senhor, dar uma saída, meu Pai, mas nós pedimos, Senhor, neste momento, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, de encontro, meu Pai, com cada uma dessas pessoas, Senhor. O Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe, o Senhor é o Deus que sabe de tudo e todas as coisas, meu Pai. Nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Todos dizem amém. Amém. Aleluia, glória a Deus.